Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa Pantanal? No geral, pensamos em mata fechada, grandes áreas alagadas, onça, tuiuiu. Pensamos em muita diversidade e beleza natural. E, de fato, o Pantanal é tudo isso. E muito mais. O Pantanal é um dos maiores ecossistemas de água doce do mundo e com uma diversidade extremamente rica. Se trata da maior planície alagável do mundo e possui períodos de seca e cheia bem definidos. Então, em alguns meses do ano, os rios estão altos e cheios, enquanto que em outros meses os rios diminuem e alguns secam. As plantas e os animais estão adaptados a esse movimento das águas, e é muito interessante que, assim como em qualquer ecossistema, tudo está em equilíbrio e, ao mesmo tempo, em constante mudança. Nos períodos de seca, muitos animais e plantas acabam morrendo, o que diminui a competição e dá chance para que outros animais e plantas de outras espécies se desenvolvam. E no período de enchentes, isso se inverte, permitindo que uma quantidade muito grande de espécies vivam no mesmo local. E essa é uma das principais características que dá ao Pantanal essa diversidade tão grande. O Pantanal se localiza em territórios do Brasil, Bolívia e Paraguai. E em todos esses lugares ele recebe influência dos biomas que estão à sua volta. Então, o nosso Pantanal, o Pantanal brasileiro, recebe influência do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica e também do Chaco, que é um bioma piquititico no Brasil, que se encontra apenas na cidade de Porto Murtinho, mas ele tem toda a sua extensão restante no Paraguai. E o Pantanal é totalmente dependente desses biomas. Como o Pantanal é uma planície, grande parte de suas águas vem de regiões de planaltos em volta, que estão nesses outros biomas. E, além disso, o Pantanal é uma formação muito recente comparada aos outros biomas brasileiros, que são bem mais antigos. Então, pouquíssimas espécies do Pantanal são endêmicas, ou seja, que só podem ser encontradas ali. A maioria delas migraram e ainda migram das regiões ao redor. E por esse motivo, muitos pesquisadores discutem se o Pantanal pode mesmo ser considerado um bioma ou não. No final de 2018, eu tive a oportunidade de conhecer e estudar um pouco sobre essa região tão incrível e tão diversa que é o Pantanal. E nesse vídeo eu vim contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Sejam bem-vindos ao município de Ladário, um pequeno município próximo a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Foi aqui que eu conheci um pedacinho do Pantanal. No final de 2018, eu fiz um curso de campo com o Instituto Mamed para estudar o bioma Pantanal, porque eu sou estudante de biologia. E sim, eu levei quase 2 anos para editar esse vídeo. Eu e outros estudantes do meu curso saímos de São Paulo rumo a Ladário para 4 dias de curso. Ficamos na base de estudos Bahia Negra da UFGD. Ela recebe esse nome pois está localizada na APA Bahia Negra. Uma APA é uma área de proteção ambiental e dentro da regulação ela deve ser uma área protegida, mas de uso sustentável. Ou seja, pode haver pessoas morando ali desde que sejam a população ribeirinha tradicional da região. Essa questão social é bem importante e nós vamos falar mais dela ao longo do vídeo. Ao longo dos 4 dias, nós tivemos aulas teóricas durante a noite e saíamos a campo durante o dia. Nesse dia, nós vimos uma técnica de captura de invertebrados, principalmente insetos. Como, por exemplo, esse enorme bicho-pau e essa libélula, diversas borboletas e besouros. Essa técnica consiste basicamente em colocar um pano e algumas luzes próximo à mata, porque, como a gente sabe, os insetos são muito atraídos pela luz.
No dia seguinte foi nossa primeira ida a campo e logo de manhã tivemos o imenso prazer de ver essa enorme formação de pássaros cruzando o céu inteiro. Quando eu penso nessa memória, eu ouço várias vozes de recordações dos meus amigos na minha cabeça falando uau. E eu ouço a voz da minha professora dizendo: gente, sejam bem-vindos ao Pantanal. Depois nós saímos para fazer coletas das plantas aquáticas, que também são chamadas de macrófitas. Nessa época, estávamos em dezembro, então era verão e época de cheia. Por isso, vemos no vídeo essa área alagada. Nem todas as regiões de água secam completamente no período de seca. Se não me engano, essa região ela não seca, mas assim como todas as outras áreas, no período de seca, elas diminuem a quantidade de água relativamente. Mas como nós estávamos próximo ao período de cheia, dá para ver que em alguns locais a água passa do joelho e chega até perto da cintura. Essa planta que vocês estão vendo possui essa estrutura que parece uma esponjinha, que é muito eficiente para as plantas aquáticas porque ajuda elas boiarem e não afundar. Depois de coletar as plantas, nós subimos para a base de estudos para fazer a triagem dos organismos associados às macrófitas. Ou seja, a gente queria ver quais animaizinhos a gente encontrava vivendo no meio dessas plantas. É possível encontrar larvas de alguns insetos, diversos tipos de invertebrados, como insetos e minhocas, e até mesmo alguns pequenos vertebrados, como peixinhos. Muitos desses animais utilizam as raízes dessas plantas como abrigo ou para se proteger de predadores. Algumas espécies utilizam para colocar os seus ovos, e por isso elas são consideradas importantes berçários. Além disso, muitas delas servem de alimento para diversas espécies de peixes e aves. Depois nós fomos conversar com a população ribeirinha que vive ali para entender um pouco de como que é a vivência deles dentro de uma APA, que tipo de suporte e informação eles recebem e qual o entendimento deles sobre o bioma Pantanal. Nós queríamos traçar um diálogo entre os saberes tradicionais e os científicos, e esse diálogo é extremamente rico. A área da biologia que estuda a integração das comunidades tradicionais com o ambiente se chama etnobiologia. Um pouco dos resultados que tivemos nas entrevistas estará mais pra frente nesse vídeo. No dia seguinte, nós saímos para a mata observar os pássaros e encontramos alguns mamíferos pelo caminho, como macacos, mas essa parte foi um pouco difícil filmar porque o zoom do celular não chegava e os macacos estavam no meio das árvores. À noite, nós saímos para uma busca ativa da mastofauna, ou seja, nós fomos andando pela mata com as nossas lanternas em busca de encontrar alguns mamíferos. E claro que a gente estava com profissionais biólogos para garantir nossa segurança. Como a maioria dos mamíferos tem hábito noturno, são maiores as chances de encontrá-los durante a noite. Nós encontramos apenas rastros deles, como pegadas, fezes e trilhas, mas nós não vimos nenhum pessoalmente. Entretanto, alguns de nós juramos ter ouvido uma onça. Agora, se realmente era uma onça ou não, só Deus sabe. Na nossa última ida ao campo, nós andamos de barco pelo rio Paraguai, que faz fronteira com a Bolívia, e encontramos diversos animais símbolos do Pantanal, como o tuiuiu, diversas outras aves e esse jacarezinho que estava bem pleno na beira do rio, tomando uma sombrinha.
vimos, APA significa Área de Proteção Ambiental. De acordo com o ICMBio, as APAs têm como objetivo proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Nas palavras do Ministério do Meio Ambiente, ao contrário do que se pensa, as unidades de conservação não são espaços intocáveis. A grande maioria dos usos e da exploração de recursos naturais prevê e potencializa atividades que contribuem para a geração de renda, emprego, aumento da qualidade de vida e do desenvolvimento do país, sem prejuízo à conservação ambiental. Essa região em que gravamos o vídeo passou a ser a APA Bahia Negra em 2010. Nós fomos conversar com os moradores da região para saber o que eles pensam sobre a criação da APA e como é viver no Pantanal. A gente está fazendo uma conversa com vocês, pessoal da universidade. Estamos ali na UFGD, na base. Sou professora Maristela, com alunos. E a gente está conversando com vocês, ver também como que a gente pode contribuir, que a gente está sempre aí no campo, né, pesquisando. Dentre as pessoas que nós conversamos, encontramos opiniões muito diversas. Alguns deles têm muito entendimento sobre o funcionamento da APA e até defendem e lutam por ela, enquanto alguns não veem muito sentido na sua existência, ou acham que ela acaba atrapalhando o funcionamento da comunidade. Isso aqui era tudo limpo, né? Não tinha nenhum mato. Agora, como você tá vendo, eles querem deixar, principalmente as árvores. Eles não querem que corte as árvores daqui, que deixam assim. Se tiver que plantar, pode plantar. Aqui a gente chamava quadrado. Então, como fazia essa APA Bahia Negra, hoje em dia, eu estou passando a conhecer ela agora. É uma reserva, não pode matar, não pode matar um pássaro, um bicho, nem nada. Isso aqui primeiro era à vontade, né? Eu ia na cidade, matava a capivara, matava a jacaré, levava à vontade. E hoje nós somos guarda da reserva. Aí os homens chegaram, mandaram acabar com tudo, não pode, nem gado, porco, nada, não pode criar nada. Antes de eu morar aqui, né, a minha sogra dali tinha um monte de bicho, cavalo, porco, vaca, esses bichos, né. Só que aí entrou a APA, ela teve que vender tudinho. Aí o único cavalo que sobrou foi aquele dali, né, a éguinha, porque a mãe dela morreu e ela era pequenininha. O povo aqui da APA, eles estão criando vários projetos pra gente aqui. Por exemplo, querem que a gente criamos aqui uma comunidade de mulheres, né, que eu também estou participando, a minha mãe, Dona Júlia, mas outras mulheres. Aí eles estão querendo gerar renda. Sim. Através daqui mesmo, da conservação, né? Da conservação aqui, criar produtos. Pelo que nós pudemos perceber, as pessoas da comunidade possuem duas principais fontes de renda: a criação de animais e pequenas plantações e o turismo. A agricultura feita pela comunidade é basicamente de subsistência. A maioria deles cria algum tipo de animal, como galinhas, porcos e cavalos. Algumas pessoas com quem conversamos possuíam algumas cabeças de gado, mas com a criação da APA passou a não ser permitido a criação de animais, apenas em uma pequena quantidade. Quanto ao turismo, existem alguns pesqueiros ali próximos que também são uma fonte de renda para os moradores, que trabalham cuidando do pesqueiro ou com a venda de iscas. Quando se trata de turismo, temos a tendência de acreditar que eles trazem apenas malefícios para aquela região, contribuindo com a degradação e poluição do ambiente. Entretanto, o turismo pode ser um grande aliado quando realizado da maneira adequada. O turismo em geral traz bastante renda para as comunidades locais. E você acha assim, o turismo aqui seria interessante? Inclusive é isso que eu tô falando pra você que vão criar essa comunidade das mulheres aí, né? É justamente para atrair turista para cá, para as mulheres criar seus produtos para vender, né? E criar essa associação aí para gerar renda. Erramos em acreditar que proteger uma área é torná-la intocável pelos seres humanos. Primeiro que nós fazemos parte dos ecossistemas. Segundo que é muito difícil tornar uma área de fato intocável.
uma hora ou outra haverá algum tipo de atividade de extração de recursos, mesmo que ela seja ilegal. Mas quando existe uma comunidade morando naquela região, essas pessoas possuem um papel importantíssimo na conservação. O ecoturismo surge então como uma ótima estratégia, pois além de contribuir na renda, é um turismo educativo que conscientiza outras pessoas sobre a importância de preservar o local e ainda cria uma afetividade com aquela natureza, constrói memórias, o que faz com que as pessoas ajudem na luta pela conservação, mesmo que elas sejam de outro lugar. E eles vão fazer que tipo de turismo? Observação? Vão fazer o turismo de conservação. Ecoturismo. Observa os vem animais. Ele não vem atrás de pesca nem nada, é só para conhecer o Pantanal. Para conhecer. Conhecer o Pantanal e estudar o Pantanal também, né? E o senhor acha que o turista não chegou aqui porque não tem estrutura ou porque ele não conhece? Porque não conhece. Porque não conhece. Não Precisa conhece. ser divulgado. Ser divulgado. A opinião das pessoas com quem conversamos variou muito, não somente em relação à APA, mas também no entendimento do que é o Pantanal. Alguns são loucamente apaixonados por aquela região e abandonaram tudo para viver ali. Alguns estão porque foi o rumo que a vida tomou, porque não precisa pagar aluguel ou porque foi onde nasceram e cresceram. Mas a habitat aqui é simples, a gente levanta cedo, igual eu e ele. Às vezes passo por aqui e não vê ninguém, só vê se chama. Quem tá dentro de casa, eu mesmo agora acabei de assistir a Bela e a Fera. Tem a televisãozinha, a gente assiste, levanta, vai pescar, pesca o peixinho da gente, que vai comer peixe, devagarinho vai levando. Vai, né? Tainã, que é o nome dela, ela também está criando o projeto da fossa, porque a gente aqui não tem tratamento de esgoto, né? Só essa fossa aqui. Ela também está criando esse projeto para criar uma fossa ecológica, para não poder entrar no lençol freático, né? Que ela tava E o poder explicando. público, a prefeitura, ajuda vocês, por exemplo, a ter água encanada? Não temos. A água aqui da gente é a água aqui, ó. Caixa. O caminhão d'água aqui passa uma vez por semana. E fazem aqui uma coleta de lixo, uma vez por semana também. E você acha que você vive no Pantanal? Eu acho que não, né? Porque aqui é apenas um lugarzinho, né? Onde as pessoas vêm pra passear, vêm pra ir tomar banho de piscina bem ali na frente. E você acha que você vive no Pantanal? Eu sou animal. É meu habitat. Então o senhor gosta de viver aqui? Aqui é minha vida. Eu largo da cidade para vir pra cá. E você gosta de viver aqui? Aqui é bom, né? Mas o ruim é os mosquitos. E Pantanal, pra você? O Pantanal, rapaz, o Pantanal é riqueza. O Pantanal pra mim é riqueza. Olhar pra essa água desse Pantanal aí, eu tô olhando pro céu. Sou filho do verde da mata, tenho minha pele bronzeada, tenho sangue do índio que abriu nesse imenso Brasil as primeiras picadas. Meu colar é de dente de bicho, trago no pescoço pendurado